Este episódio tem o apoio da Clínica de Vacinação IPEME. Vacinar é proteger. No Instagram, @IPEME_Clínica de Vacina. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Apresentação: Carolina Valente. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 56 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero na América Latina e no Caribe todos os anos. 28 mil perdem a vida por conta dessa doença, que é a terceira maior causa de morte entre mulheres. No Brasil, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima o surgimento de mais de 16 mil novos casos da doença somente neste ano de 2019. E se enfrentar uma doença perigosa como essa não é fácil para mulher nenhuma, imagine só descobrir um câncer durante a gravidez. Eu sou Carol Valente e câncer gestacional é o tema do episódio de hoje. Você vai conhecer a história da psicóloga Marina Santos, que é mãe da Zoe e que encarou e venceu um câncer de colo de útero durante a gravidez. Prepara um chá, um lencinho, acomode-se no sofá, abra o coração, porque o papo aqui hoje vai ser intenso. Bem-vinda, Marina, é um prazer enorme receber você aqui para contar a sua história de luta e de tanta força. Muito obrigada, Carol. É muito importante para mim essa oportunidade de compartilhar essa história. Cada vez que a gente conta a história, a gente revive e sente de uma forma diferente. Então essa é uma oportunidade aí, um espaço de fala para eu, como mãe e mulher, elaborar toda essa experiência que eu tive e que eu posso dizer hoje que eu muito mais aprendi que sofri. Que bom, né? Eu falo que a maternidade transforma muito a gente. Agora, uma maternidade com um câncer junto, eu não consigo fazer ideia do que se passou pela sua cabeça. Então, algumas pessoas até surpreendem um pouco quando eu digo isso que eu vou mencionar, mas ao contrário de se imaginar que foi mais difícil para mim levar a gravidez com o câncer ou levar o câncer com a gravidez, eu acho que ter vivido os dois ao mesmo tempo, a gestação me fortaleceu muito para enfrentar a doença. Então eu imagino que se eu tivesse adoecido antes, em outro momento da sua vida, antes de ser mãe, a forma de encarar esse tratamento teria sido diferente. Eu imagino que teria sido mais difícil. Por estar grávida e estar realizando um sonho de ser mãe, porque foi muito importante para mim ter conseguido engravidar. A notícia da gravidez veio primeiro e eu tive assim toda essa alegria de estar grávida. Ao descobrir que junto com essa gravidez crescia ali também, junto com o neném, crescia também uma doença, a doença ficou menor. Ficou em segundo plano. Ficou em segundo plano. Você se ateve ao que era mais importante para você. Ao lado bom, ao lado positivo, que era a minha realização como mãe. Então eu vivi muito mais nos mesmos meses, apesar de viver gestação e tratamento do câncer, eu abri muito mais espaço e eu busquei muito mais as emoções positivas que a gestação me trazia do que as dificuldades aí que eu enfrentei no tratamento. Então,
eu também, desde o início, vi a gestação como aquilo que veio trazer à luz que eu estava com um problema. Pois é, conta pra gente, assim, eu já sei um pouquinho da história, mas vou deixar ela contar do jeito dela. O que veio primeiro, como que foi você descobrir que junto da realização de um sonho tinha um pepinaço ali pra você resolver? Então, nós mulheres passamos pelo exame do Papa Nicolau, que é o preventivo, quase todos os anos, né? Então, quando eu fui à minha ginecologista para pedir o exame que confirmasse a gravidez, o teste da farmácia já tinha dado positivo, nessa mesma consulta ela colheu aí o preventivo. E aí, 2 semanas depois, junto com outros exames do pré-natal que eu estava começando a fazer, chegou essa bomba, né? Essa surpresa, né? E aí, alteração de célula. E aí esse foi o período que eu digo que foi o mais difícil nesse processo. Foi até se esclarecer esse diagnóstico e saber quais eram as opções de tratamento, qual o prognóstico que a gente poderia esperar. Né? Então você descobriu o seu câncer, mas ainda estava no início. Um câncer, né? Só para uma informação, que ele vai de estágio 1 a 4. No meu caso, ele estava no estágio 1. Então era uma coisa que tinha surgido há pouco tempo, ainda pequena. Então isso também fez diferença aí na forma de levar. Porque em momento nenhum eu senti que minha vida estava em risco. Né? Eu tinha ali algo que eu precisava fazer em termos de tratamento, mas os médicos assim me transmitiram muita segurança, né? De que o câncer de colo do útero, quando descoberto precocemente, as possibilidades de cura são muito altas, né? 99%. E nesse caso, Marina, você estava falando comigo aqui mais cedo que sua bandeira agora é a prevenção, né? Exatamente. A gente tem alguns dados aqui, antes da gente continuar com essa história da Marina, eu abri o episódio com alguns dados sobre a incidência do câncer de colo do útero, então vamos a mais algumas informações sobre essa doença. A frequência estimada do carcinoma de colo uterino na gravidez é de 1 caso para cada 1.000 a 5.000 gestações. Este é um câncer que pode ser prevenido por meio da vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV, porque o câncer de colo de útero, ele é causado pelo HPV. E aí tem um negócio interessante, que muita gente não sabe, que é o seguinte: tanto na rede pública quanto nas clínicas particulares, existem vacinas que protegem contra os tipos mais frequentes de HPV que causam câncer. No SUS, essas vacinas estão disponíveis para meninas com idades entre 9 e 14 anos e para meninos com idades de 11 a 14. Mas na rede particular, qualquer pessoa, homem ou mulher, com mais de 9 anos de idade pode ser vacinado contra o HPV. Marina, não tem desculpa. Não tem tabu ou preconceito dos pais, para né? esse câncer continuar acontecendo. Exatamente. Porque o HPV, ele causa o câncer de colo de útero na mulher, mas no homem ele causa câncer de testículo e câncer peniano. Então, gente, é evitável. Por que assim, não, né? É o que você falou comigo mais cedo. Né? Bom seria se todo câncer tivesse uma vacina, que, né? Esse tem, então não... Por que não, né? Propagarmos essa informação e darmos às meninas e os meninos desde cedo a proteção, né? Então falo que o meu sonho, né, é que o meu câncer de colo de útero tivesse sido o último, né? Então eu sonho com um dia de que essa doença não exista mais. Né? Tenha sido erradicado, igual o sarampo Sim, já foi em algum momento, né? E voltou agora porque as pessoas não se vacinam. Eu fico pra morrer com essa história. Mas enfim, quando uma mulher apresentar sintomas de suspeita de câncer de colo de útero, ela normalmente é encaminhada para um centro apropriado para avaliação, diagnóstico e tratamento. No seu caso, Marina, você estava grávida, então era pré-natal e tratamento oncológico. Exatamente. Como foi era isso pré-natal
com o que depois definiu-se como sendo quimioterapia. Como é que vocês chegaram até a decisão de que a quimioterapia seria o mais indicado? Né? Essa opção, ela veio muito por uma certeza que eu transmiti aos médicos de que levar a gravidez à frente era fundamental para mim, né? Eu cheguei a ouvir de médicos assim, precisamos priorizar a saúde da mãe, né? Se a gente tiver que escolher, vamos priorizar a saúde da mãe. Mas para mim não existiria saúde da mãe, que no caso minha, sem esse bebê. Era muito importante para mim essa gravidez. Então, procedimentos assim que chegaram a serem sugeridos que poderiam levar a risco de aborto, eu não lembro agora o nome, mas é tipo uma raspagem, como o tumor era pequeno, existia a possibilidade desse procedimento ser feito, mas tinha o risco disso prejudicar o bebê. Então, a minha opção por não me submeter a isso, que talvez seria mais confortável aí pra mim como pessoa, né? Não ter que passar pela quimioterapia. Mas pro bebê, por incrível que pareça, a quimioterapia era mais segura, né? Eu nunca tinha ouvido falar de gestante fazendo quimioterapia. Pois é. Gestante não pode um tanto de coisa. E pode não pode nem pintar cabelo, né? Mas pode fazer quimioterapia? Alguns tipos, né? Então, alguns tipos de medicamento, eles são seguros, né? Eu digo que aí tem um milagre, que é esse da formação do corpo da mulher, que a placenta, a partir do momento que ela já está formada, ela protege desses agentes químicos. Então, os medicamentos, eles não afetam esse bebê quando já está mais com a gravidez adiantada, né? Então não é uma quimioterapia feita no início da gestação, em fase de formação do bebê. Então, no meu caso, para se esperar o nascimento da Zoe e aí fazer a retirada do útero, que é o protocolo para o tratamento de câncer no colo do útero, a esterectomia, a quimioterapia foi a sugestão da equipe médica para segurar, vamos dizer aí, esse tumor, para ele não crescer e tal. Então, no 5º mês, eu fiz a minha primeira sessão de quimioterapia. E o 5º, 6º e o 7º mês, durante esses 3 meses, eu me submeti a cada 21 dias por 5 sessões de quimioterapia. Então, era barriga crescendo, cabelo caindo, né, administrando esse tratamento. Mas eu tive aí uma médica, que é a doutora Angélica Nogueira, que me preparava muitos medicamentos antes da aplicação da quimioterapia, e eu ainda ficava mais 5 dias depois tomando medicamento para enjoo. Então, esses efeitos colaterais, eles foram muito minimizados, né? Eu ainda tinha aquele estigma de que na quimioterapia a gente ia ficar vomitando, que ia ficar de cama. Isso não aconteceu. Você trabalhou a gravidez inteira. Eu continuei, né? Sou psicóloga, continuei trabalhando. Eu e meu marido, a gente na época tinha um café, a gente continuava indo pro café e continuava indo pro teatro, ali trabalhando. E isso também, conseguir manter o meu dia a dia na medida do possível, foi muito importante para mim. A gente estava conversando aqui antes, eu conheço a Marina há muitos anos, mas já tinha um tempo que a gente não se via. E de repente eu vejo a Marina no Instagram careca com o bebê no colo. Falei, meu Deus, o que aconteceu com a Marina? Aí fui voltar o feed dela pra poder tentar acompanhar aquela história. Eu falei, meu Deus, que loucura. Como é que ficou a sua cabeça, Marina? Porque eu acho o seguinte, a gravidez já é um momento que mexe com a gente, que transforma a gente, que a gente fica insegura na gravidez. Pelo menos as minhas gravidezes me deixaram insegura. Como é que foi ser grávida e paciente oncológica ao mesmo tempo? Você é psicólogo, de cabeça eu sei que você entende. Então, eu me descobri muito mais forte do que eu imaginava, né? Não quer dizer que a experiência não teve as suas dificuldades. Mas hoje, quando eu vejo que esse 1 ano passou, mesmo passando pelo tratamento oncológico e a gestação, eu tive muito mais alegrias nesse período. E por
sorte ou bênção, né? Que sorte, né? O Guimarães Rosa que fala que sorte é isso, merecer e ter. Então eu tive a sorte de não ter tido muitos efeitos colaterais. Então eu consegui manter a minha energia e consegui manter principalmente o meu espírito alegre. A cabeça faz diferença. Fez muita diferença, né? Tem uma mensagem do Papa Francisco que eu li no início que fez muito sentido pra mim, que ele fala pras gestantes. Você já ouviu essa mensagem? Ele fala pras gestantes assim: não permita que nada tire a sua alegria. Sim. E eu, sim, por ser psicóloga, também já tinha muito essa noção, tanto que as emoções da mãe e do bebê, desde a gestação, elas estão em conexão, como o estado emocional do paciente é fundamental para o sucesso do tratamento. Então eu busquei ali força para aplicar e para tentar dia a dia, claro, né, viver isso, né? E eu me senti forte. Acho que a gestação esse sonho da Zoe nascer bem me fortaleceu muito mais do que me trouxe dificuldades. Rede de apoio, Marina, como é que foi importante isso para você? Quem é que estava do seu lado o tempo todo? Você falou que você não falava muito sobre a doença para as pessoas, né? Algumas pessoas demoraram a entender, a saber da doença, mesmo você escondendo a careca com lenço. Então as pessoas demoraram a entender, a saber da sua doença, mas quem sabia, quem estava do seu lado, o que significou? O Matheus, né, que é o meu companheiro, ele estava comigo desde o momento do diagnóstico, assim, ele estava comigo nessa consulta. E assim ele ficou de mão dada a cada quimioterapia. Estava comigo em casa, preparando a comidinha quando a gente chegava dos tratamentos, estava ali me dando apoio, me achando bonita mesmo, careca. Né? Tem um episódio dele que me marcou muito, eu assim naquela dúvida, nossa, mas meu marido vai continuar me amando, né? A gente fica com essas bobagens. E ele precisou repetir pra mim o óbvio, pra eu desencanar, que foi assim, o seu rosto vai continuar aí, os seus braços vão continuar aí, né? Você como um todo vai continuar aí, o seu cabelo só. Você não é o seu cabelo, é só uma parte de você que vai sair por um tempo e depois ele vai voltar e você vai estar aí como um todo. E essa postura dele, e ali em casa eu não ficava de lenço, eu sempre fiquei careca, mesmo na minha família, com alguns amigos assim, foi muito natural, eu não me senti careca. Então você perguntou da rede de apoio, eu tive assim no meu companheiro essa figura, na minha família, assim, até foi uma das coisas também difíceis nesse momento, que foi até contar pra eles, né? A gente tem tanto amor pelos meus pais, por exemplo, né? Que eu fiquei tão preocupada em como que a minha mãe ia ficar. A família toda vive esse diagnóstico junto com você. Então, eu tive... E eles deviam estar num momento de celebração da gravidez. Sim, todo mundo feliz, né? Vivendo a gestação. Então eu até demorei um pouco, eu já tinha ido até no oncologista, eu fiquei assim esperando primeiro esclarecer o diagnóstico, saber o que ia ser feito, para ter algo mais palpável para falar para eles, né? Mas assim, apoio também, né? O meu pai foi quem me acompanhou também nos tratamentos, era meu motorista, me levava para quimioterapia, né? Então a gente viveu essa aproximação da família. Isso é o que a gente ganha, né? O importante é ter apoio, né, Marina? Tive apoio. É ter alguém para caminhar do seu lado, para te dar a mão e te encorajar, e vamos lá, estamos juntos, vai dar tudo certo. Você falou comigo mais cedo que você chorou uma vez. Como é que foi? Foi a primeira vez que eu saí da consulta do meu pré-natal com a médica tendo assim, Marina, você tem um adenocarcinoma invasor. Vamos precisar te encaminhar para um oncologista. Ter ouvido essa palavra oncologista sendo encaminhada para mim era algo assim foi uma surpresa muito grande. Some o chão, né? E aí eu lá naquela médica para fazer um pré-natal, né, acompanhar uma gestação. E aí nesse dia, quando a gente assim, eu e o Matheus saímos do consultório da médica, a gente se abraçou ali, choramos.
e decidimos que a gente ia fazer o que tinha que fazer e que a gente ia manter o espírito forte. E você sentiu, desde o início, que você ia conseguir? Totalmente. Totalmente. Eu não sei até se como mecanismo de defesa. Eu pus na minha cabeça que meu câncer era pequeno, que ia ter tratamento e pronto. Né? Tanto como eu estava comentando com você, eu me submeti ao total de 5 sessões de quimioterapia e depois da segunda eu refiz a ressonância magnética. E o resultado lá já dizia, não há alterações no colo do útero. Então, com 2 sessões de quimioterapia, aquele tumor já tinha sumido, né? E eu acho que isso, então, se deve às 2 sessões de quimioterapia. Hoje já tem um estudo que eu acho, assim, muito interessante, que é o feto que doa células tronco para a mãe durante a gestação para regeneração de órgãos. Que loucura! Então isso eu acho que a gente tem que estudar mais, né? Como que existe essa troca. E eu acho que isso aconteceu comigo. Zoe me te doou, curou 2 me vezes, doou então. Ali, falou, não, peraí, esse útero é meu. Sai pra lá, tumorzinho, né? Eu que sou a dona do acredito. pedaço. Tá, aqui então, teve esse fenômeno que eu acho que a medicina ainda vai com o tempo esclarecer melhor como que isso realmente acontece. Então, é aquilo, né? A mãe, olha como que isso é bonito. A mãe dá vida ao filho e o filho traz mais saúde à mãe. Eu acho isso de arrepiar. A natureza é muito perfeita. E essa A questão fé, psicológica. sabe? Essa fé de que Teve ia Deus? ser alguma coisa, Teve né? muito Que Deus. eu falo, teve. Porque eu, no meu natural, sou mais ansiosa. E eu senti uma tranquilidade. Que eu falava, gente, isso aqui é Deus. Confiança. Não é meu. É. Sabe? Desde aquele momento, assim, eu tive essa certeza. Parece que eu fui, assim, acalmada. E isso não é tanto da minha própria natureza, que eu acho que aí entrou Deus. E aí você tratou 5 sessões de quimioterapia, parou um tempo Parei para preparar seu corpo para o parto. Isso, E como é que foi esse parto? E aí, a Zoe nasceu com 38 semanas. Então foi uma cesárea agendada, porque junto com a cesárea eu me submeti também à histerectomia total, que é a retirada do útero e das trompas. Só esse detalhe, né? Quando eu comecei a quimioterapia, a minha gravidez ela não foi de alto risco. Eu comecei a acompanhar também com um médico em Belo Horizonte, né? Então, a equipe desse médico, o Dr. Schneider, que é o nome dele, foi ele que fez o parto. E logo depois, né, eu recebi a Zoe no peito, a gente vive aquela emoção. Mas aí Zoezinha foi com o papai Pro berçário. pro berçário, isso era uma terça-feira. E eu fiquei ainda na sala de cirurgia para essa retirada aí do útero. E aí foi uma cirurgia, assim, é uma cirurgia grande, né? E por eu estar, então, saindo desse processo de quimioterapia, a imunidade fica baixa, né? E por precaução aí dos médicos, eu fui para UTI. Então eu tive que viver aí 2 noites que foram muito difíceis aí para mim. Mas eu tava longe da Zoe, né? Ela foi pro berçário e eu fiquei na UTI. E o papai ficava revezando. eu tenho lembranças de falar pra ele assim, amor, vai lá fazer carinho nela, porque eu... Tadinha, ela tá sozinha, ela tá lá né? sozinha. Eu fico aqui sozinha, a gente começa a ver o lado mãe aflorando. E agora tá bem, tá linda, gostosa, Tá linda, gordinha, fez 7 meses. cheia de dentes. 7 meses, 8 quilos, 4 dentes, ficando em pé, já ali querendo ficar em pezinho, segurando nas coisas. E ela tem um desenvolvimento normal, nasceu com peso normal. Né? E agora virou bandeira. Virou, né? Virou uma missão de vida propagar tanto para quem pode passar por essa doença, né? Eu acho que não escolhe sexo, não escolhe classe social, não. Você pode ser uma pessoa boa, você pode acontecer com qualquer profissão, né? Em qualquer idade.
Tem as idades de risco, né? Mas eu então fui diagnosticada, eu estava com 37 anos. É tipo mais nova, era tipo um câncer de uma pessoa nova, mas pode acontecer, né? Então, ninguém está se preparando para caso um dia tenha câncer, né? Cada mãe tem uma história da sua gestação, assim como cada paciente oncológico tem uma história do seu tratamento. A minha história teve as duas coisas ao mesmo tempo, né? Isso pode me fazer ser exemplo em algumas coisas, mas ainda não é esse lado que eu acho que é o mais importante dessa história, né? Importante propagar essa informação para outras mães que passarem por essa situação do câncer gestacional, né? De que tem tratamento, levar essa informação adiante, né? E ter essa minha experiência para poder dizer que existe sim essa forma de poder enfrentar o câncer, né? Eu sempre gostei aí dessa hashtag, né? Que é o lute como uma garota, né? Eu falo que lutar como uma garota foi achar essa força da mulher, força feminina. Força de mãe. Força de mãe, que eu acho que foi fundamental. E tomara, né, que eu acho assim, se esse episódio aqui chegar a uma pessoa e ela for lá, ou vacinar os filhos, ou se cuidar, fazer o seu preventivo e saber que tá tudo bem, nossa missão aqui já tá cumprida, né, Marina? Tem muito isso, assim, que quem procura acha, né? O povo morre de medo. Eu não vou fazer o exame não, porque vai que eu descubro alguma coisa, né? Mas quem procura acha, pode achar no início. E aí a chance de você ter um tratamento, a medicina, assim, ela tá evoluindo muito. Muito obrigada. O episódio de hoje está terminando. Eu adorei. Eu espero de coração que essa sua história inspire outras pessoas que têm o diagnóstico dessa doença, outras pessoas que têm diagnóstico de outras doenças, ou pessoas que não têm diagnóstico de doença nenhuma, mas que precisam parar e pensar na vida, falar, realmente eu estou investindo meu tempo, minha saúde nas coisas certas, isso, né? O episódio de hoje está terminando, a gente tem um novo encontro na semana que vem. Marina, muitíssimo obrigada, uma alegria realmente te rever depois de tanto tempo, te rever transformada, te rever mãe, um orgulho danado da mãe que você se tornou. Pode despedir se você quiser, fica à vontade. Muito obrigada, né? Eu agradeço, como eu disse no início, a oportunidade de contar, porque ao contar a gente revive. E parece que cada vez eu vou contando, a história vai ficando menos difícil. E vai ficando mais só o aprendizado. Então, foi muito gostoso bater esse papo, né? E dizer que eu tô disponível, né? Se alguém quiser conversar... O Instagram qual é? É Marina Santos Psi. PSI de psicóloga. PSI de psicóloga, né? Me chama, vamos bater um papo se você, né? Quer saber mais ou quer compartilhar, né? Algo que pode estar passando ou comentar alguma coisa que a gente falou aqui, né? Eu tô aberta, tô disponível, né? Pra levar isso à frente. A gente não pode, né? Ter vergonha do que aconteceu. Não, vergonha. Não. Aconteceu comigo, foi uma história, né? Às vezes eu só fui contar depois que também a Zoe já tinha nascido, porque eu precisei primeiro entender pra depois sair falando, né? Eu não conseguia saber o que falar, porque eu também ainda tava processando, né? E foi lindo. E aí estamos agora prontas para começar a contar essa história, né? Então eu agradeço, assim, você querer me ouvir. Tô feliz demais. Semana que vem tem um episódio novo. Enquanto isso, você pode nos acompanhar pelo Instagram, no _ @eumãe_, ou então pelo nosso site eumãeblog.com.br. Obrigada, Marina, por dividir com a gente essa história tão linda e inspiradora. E obrigada a você, ouvinte, pela sua companhia. Até semana que vem. Este episódio foi oferecido pela Clínica de Vacinação IPEM. Vacinar é proteger. No Instagram, @IPEM_Clínica de Vacina. Este episódio tem o apoio da Clínica de Vacinação IPEM. Vacinar é proteger. No Instagram,
@IPM_Clínica de Vacina. Você ouve agora Eu Mãe, porque você já é a melhor mãe que seu filho poderia ter. Apresentação: Carolina Valente. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 56 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero na América Latina e no Caribe todos os anos. 28 mil perdem a vida por conta dessa doença, que é a terceira maior causa de morte entre mulheres. No Brasil, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima o surgimento de mais de 16 mil novos casos da doença somente neste ano de 2019. E se enfrentar uma doença perigosa como essa não é fácil para mulher nenhuma, imagine só descobrir um câncer durante a gravidez. Eu